Programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais. Glória a Deus. Vamos lá, galera. Amém. Bom dia, bom dia! Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Quinta-feira, hoje é dia 15/5/2025 e esse é o dia que Deus fez. Possamos nos alegrar, esse dia chuvoso, esse dia nublado, a vontade de ficar na cama, né, Jana? Mas estamos aqui para a glória de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, queremos vivê-la e precisamos renovar a nossa mente. A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento e que você possa declarar nesta manhã de quinta-feira. Diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Livre. Determinado. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito. E aprovado. E aprovado. Não sou mais um. Não sou mais Não um. sou medíocre. Não sou medíocre. Sou um filho de Deus Altíssimo. Sou um filho de Deus Altíssimo. E eu vou ser tudo aquilo aquilo que fui criado para que ser. fui criado para ser. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Eu tenho, eu eu posso e eu sou o que a Bíblia diz. o que a Bíblia E diz. eu vou E eu vou para onde ela diz que para eu vou. onde ela diz que eu vou. Aleluia. Toda honra seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, queremos deixar aqui já o convite, né, para sábado agora. Sábado, dia 17, estará conosco a pastora Lindaci Gomes, com seu grupo de oração. Estaremos ali numa conferência, a primeira conferência de 2025, Vivendo pela Fé. Você é o nosso convidado. E o nosso culto, sábado, que hora começa, Jana? Às 19h30. 7h30 da noite. E domingo? Às 18 horas. Às 18 horas. Você é o nosso convidado. Vamos orar, Jana? Vamos. Pedir a Deus sabedoria, unção necessária, que o Senhor possa nos usar como instrumento de Deus aqui na terra e para que o nome dele seja glorificado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, te apresento esse dia, declaramos uma unção de paz, Senhor, na Nome de nossa Jesus. vida. Uma unção de cura, Senhor, uma unção de restituição. Aleluia. Declaramos o eu sou, a ressurreição e a Glória a vida. Deus. Do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Misericórdia em nome do Senhor Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim: eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Amados, estamos aqui porque somos o milagre de Deus. Quero trazer para você aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, que sirva de alimento para nossas vidas nesta manhã. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, à obediência de Cristo. Esse texto ele fala que mesmo que tudo esteja dando errado para nós precisamos levar o nosso pensamento cativo
a obediência às promessas, trazer os nossos olhos não para uma realidade, mas para uma verdade. Lembre-se que a realidade é aquilo que estamos vivendo, mas a verdade é aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que, Jana? Boa, agradável e perfeita. E através dessa vontade, nós podemos reinar em vida. Mas para isso, amados, precisamos renovar a nossa mente. Tem pessoas que começam a contar uma história e parece um disco arranhado. Ela conta a história, quando termina a história, ela volta e começa a contar de novo. A mente daquela pessoa está cauterizada, está repetindo somente aquilo que é como desordem, falta, escassez, maldição, praga, doenças, morte. Mas eu vim aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para te levar uma palavra de vida, de fé e de esperança. E a palavra do Senhor nos diz, em Filipenses capítulo 4, verso 8, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é de puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês. Faço uma pergunta a você, ouvinte da palavra de Deus. Você que está nos ouvindo pela 104.1, pelo link da rádio, ou você que está nos vendo pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé, o que é que você tem já acordado, né, e colocado no seu pensamento? O que é que você passou sonhando? Sabemos que o inimigo, ele entra numa área da nossa vida que é a nossa mente. O maior campo de batalha de um cristão é a sua mente. Por isso nós devemos trazer cativo a nossa mente a obediência à palavra de Deus. O inimigo, ele vai colocar sempre um pensamento: não pode, não tem, não é, você não consegue. E esses pensamentos vão trazer uma forma de uma realidade. Mas eu quero viver uma verdade. E a verdade é essa: que o meu Deus, ele tem, ele pode, ele é e ele faz. E ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós possamos pedir ou imaginar. E através dessa palavra fiel e verdadeira, eu queria que você mastigasse um pouquinho comigo. Se o que está na tua mente tem verdade, amém. Mas o que for mentira, joga no lixo. O que é respeitável está na tua mente, amém. Se não é, joga no lixo. O que está na tua mente é justo, amém. Se não for, joga no lixo. Tudo que é puro, se alguma forma de impureza está querendo entrar na tua mente, joga no lixo, deleta. Se aquilo que está em tua mente é amável, amém. Mas se for ódio, arrogância, orgulho, falta de perdão, joga fora isso. Se aquilo que está na tua mente é de boa fama, louvado seja o nome do Senhor. Mas se aquilo que não tem fama nenhuma, que seja para glorificar a Deus. Em Filipenses continua dizendo, no capítulo 4, verso 8, tudo aquilo que tem alguma virtude, poder. Virtude é poder. O que é que está ocupando a tua mente? O que é que está nesse momento colocando você para baixo? Somente o problema, morte, dissolução, contenda, desavença, falta, escassez, guerra. Amados, a nossa mente, ela tem que ser preenchida com as coisas dos céus. Por isso que a palavra do Senhor diz: pensai naquilo que é do alto e não naquilo que é da terra. Eu posso trazer aquilo que está nos céus, porque o Senhor Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero vivenciar hoje, nessa quinta-feira, céus na minha vida, céus na minha casa, céus com os meus. E isto eu preciso compreender, que mesmo que uma realidade esteja se levantando contra a minha vida, mas existe uma verdade que prevalece, que é a palavra de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz: porque como imagina o homem, assim será. Há um poder, amados, tanto na nossa boca, na nossa voz, porque nós temos o fôlego de Deus, o zoé de Deus, a vida, como na nossa mente, de criar, imaginar, de trazer algo imaginário e começarmos a crer
pela esperança, trazer o futuro para o presente. E nisso, amados, a nossa mente ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A nossa mente tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Talvez, eu não sei da tua história, não sei o que você está sofrendo, mas o que tem ocupado a tua mente? O que tem preenchido a tua forma de visão, audição? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Transfira sua mente, seu olhar, seus ouvidos para não notícias de destruição, mas notícias de verdade, que é a palavra. Transfira seu olhar não mais para o problema, mas para a solução. Recorde-me aqui daquilo que Davi passou, perseguido, cercado por mais de 1000 homens que eles atiravam funda, que acertavam um fio de cabelo. Imaginem que precisão. E esses homens estavam cercados, Davi no meio, e naquele momento ele disse, não tem como fazer, e ele disse, de onde virá o meu socorro? E ele disse, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento, Deus faz com que algo aconteça como notícia para Saul, e ele naquele momento, ele tira aquele povo, deixa Davi lá. E é isso que eu quero dizer para você. Ainda que você esteja cercado, ainda que você esteja oprimido, ainda que você esteja sem esperança, sem saber, sem norte, Deus vai fazer algo aqui na terra para que você possa ter livramento. Agora eleve o seu pensamento aos céus, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua salvação, é de lá que vem a tua provisão. O nosso Deus, Ele é especialista em prover, em dar à existência aquilo que não existe. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Repito, que toda arrogância que se levantar contra o conhecimento de Deus, devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ainda que sua mente diga, não, mas você diga, a palavra diz, está escrito, e eu acredito no que está escrito. Eu acredito na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme o que está acontecendo. Não seja um replicador de notícias, de coisas más. Cesse agora, estanque agora toda forma de acusação, toda forma de dardo inflamado do maligno, toda forma de laço do passarinheiro. Você sabe para que serve um laço? Para impedir. Porque o laço, ele foi criado para quem voa. E precisamos voar. Voar como a águia, acima das tempestades, acima de tudo e de todos. Estamos aqui para vivenciar milagres. Eu creio em milagres e eu sou um milagre. E você? Penso, logo creio, e assim como imagina a minha alma, assim eu serei. Se eu pensar nesta manhã de quinta-feira que eu sou doente, eu serei um doente. Se eu pensar que eu vou morrer, irei morrer. Se eu pensar que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Mas se eu coloco Deus em primeiro lugar, busco a Deus, o reino dele e a sua justiça, prepare-se. Coisas serão manifestadas para que possam se realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é verdade. Eu preciso confessar, declarar, dar existência às promessas de Deus na minha vida. A Bíblia continua dizendo que, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque ele diz que no tempo aceitável, escutei vocês, e no dia da salvação, eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E eu quero trazer para vocês, amados, essa palavra salvação, ela tem uma forma de uma tradução que significa libertação plena. Salvação significa cura divina. Salvação significa suprimento. Salvação significa poder. Salvação significa livramento.
E nisto eu fico com essa palavra. A salvação de Deus. Chegou o tempo oportuno da tua cura, da tua libertação, da tua provisão, da tua salvação em Cristo Jesus. O Salmo 27, verso 1, nos relata: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Os meus pensamentos têm que estar em Deus, em uma verdade. Deus não está morto. Deus está vivo. Jesus, há uma coisa que me veio agora ao coração. Os judeus, eles dizem que Jesus não é o Messias porque ele morreu. Mas nós declaramos que ele é o Messias porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele tomou as chaves da morte do inferno. Ele está assentado à destra de Deus Pai e está intercedendo por mim e por você. Nessa manhã, agora, para nós, o Senhor Jesus, ele está se alegrando nesse momento por nós estarmos aqui, por você estar crendo nessa palavra, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu quero trazer essa palavra de conhecimento, essa palavra de verdade, essa palavra de salvação, para que você possa se libertar de todo sofisma, de toda filosofia vã, de todo pensamento contrário que se levante contra o conhecimento de Deus. Veja que o mundo aí fora desacredita e coloca também na nossa mente para que nós possamos não acreditar. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê será salvo, será curado. Aquele que crê terá libertação. Essa promessa, amados, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Porque se nós não formos sóbrios e vigilantes, nós vamos parar para ouvir todo tipo de conversa. Nós vamos parar para ouvir todo tipo de pessoas, todo tipo de doutrina. Lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado. E esse bem-aventurado significa mais do que feliz. O homem, a mulher, o jovem, que não anda, nem se detém, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será comparado como a árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dá o seu fruto. Suas folhagens não murcham, não caem, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Não são assim os ímpios, são comparados como uma folha seca que o vento a dispersa. Pare de andar com quem não crê. Pare de ouvir quem só fala coisas de maldições. Pare de ouvir pessoas que só pregam uma verdade. Entenda que eu vou dizer para você, viu? Daquilo que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo, está certo. Mas isso é uma realidade, muitas vezes, que o mundo está no maligno. Mas nós precisamos viver uma verdade, que Deus está no controle de todas as coisas. Que quando estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Que nós estamos em Cristo, nós temos uma esperança, não aqui na terra. Paulo diz que se nós, como homens, tivéssemos só esperança nessa terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é que estamos aqui de passagem. Nós temos um reino, nós temos uma cidade, nós temos um lugar preparado por Cristo Jesus. Ele disse: eu vou preparar um lugar, e esse lugar, estivendo pronto, eu voltarei e levarei vocês para comigo. E eu creio nisso. Estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Fomos criados para isso, mas a minha mente ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca, ela fala daquilo que o seu coração está cheio. Se você estiver cheio de virtudes, você vai falar poder de Deus. Se o seu coração está cheio de salvação, você vai falar de libertação, de cura divina, de suprimento, de poder, de livramento. Amados, essa é a vontade de Deus. Que nós possamos estar na terra falando aquilo que é a verdade. Sim, terminando o versículo, né, de 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele vai morrer de fome. Comigo ele vai morrer de fome. Eu não sei com você, mas ele está procurando alguém que, infelizmente, deixe de crer naquilo que é verdade.
Deixe de olhar para o autor e consumador da sua vida, que é Cristo Jesus. O meu olhar tem que estar em Cristo. A minha caminhada, ou a minha jornada, a minha carreira, eu não posso olhar para trás. Você já viu algum corredor, aquelas pessoas que correm maratona, corridas, olhar para trás? Não. Se um deles olhar para trás, a queda é feia. Por isso que o Senhor nos diz que devemos olhar para o autor e consumador da nossa vida. Amados, em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz assim, que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E nisto, muitas pessoas estão temendo, medo tenebroso, por algo que é feito pelo inimigo. E te digo, meu Jesus, aquele que morreu na cruz, ele veio desfazer as obras de Satanás. Aquilo que o inimigo plantou, arquitetou, planejou contra a tua vida, o meu Jesus, ele é poderoso para desfazer toda obra. E eu quero declarar para você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos marcados pelo sangue da promessa. E esse sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E para isso, precisamos somente crer e declarar que Jesus Cristo, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não há outro, além dele, que possamos adorá-lo. Renove sua mente nessa manhã de quinta-feira. Nunca escute aquela pessoa. Vai faltar, mas escute a voz do Espírito. Vai sobrar. Nunca escute aquela pessoa. Vai morrer. E você vai declarar, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de meu Deus. Nunca diga, está destruído. O meu Deus, ele é suficiente, ele é pleno para reconstruir. A palavra do Senhor, o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em trazer à vida aquele que já está morto. É bíblico dizer, se você tem o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ele vivificará os vossos corpos mortais. Eu tenho vida dentro de mim. Eu tenho o Zoé de Deus dentro de mim. Ainda que meu corpo exterior, meu homem velho, meu homem exterior, isso que você está me vendo aqui pelo Facebook, ou até você que está me ouvindo pela rádio, talvez você diga, o pastor está com uma voz meio rouca, eita, o pastor está cheio de cabelo branco. A Bíblia diz assim, ainda que meu homem exterior venha envelhecer, mas o meu homem interior, ele se rejuvenesce para a glória de Deus. É isso que eu quero vivenciar e transferir para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Viva a vontade de Deus. Queira viver os projetos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Vivenciar isso depende somente de você agora. Porque Deus, o que tem de ser feito, Ele fez. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a minha função hoje é reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Seja renovado nessa manhã de quinta-feira, que esse dia nublado, querendo chover, que seja um dia de bênção, de paz, de alegria. Não viva pelo que o mundo diz, mas viva pelo que a palavra do Senhor diz. Se você deseja entregar a sua vida, sua existência nas mãos do Senhor, é preciso, é necessário ter uma confissão de fé. Isso mesmo. É bíblico falar que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso eu preciso me arrepender. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38, diz que arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus,
para que vocês possam receber o perdão de pecados e receberem o dom do Espírito. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que descansar, eu tenho que abrir a minha boca e declarar que Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Atos 3,19 diz: volte, arrependa-se, arrependa dos seus pecados, para que eles sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele manda o Cristo, o qual lhe é designado. Jesus veio para todos aqueles cansados, oprimidos, sobrecarregados. E Ele disse: eu vos aliviarei. Amados, para fechar, você tem que confessar. É o que a Bíblia diz em Romanos 10:19. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer essa confissão. E se você quer, neste momento, receber algo da parte de Deus, como salvação, como o Espírito Santo, ter o seu nome escrito no livro da vida, viver uma nova história, repita aquilo que nós vamos fazer agora, nesta manhã. Entregue sua vida a Cristo, declarando assim: Senhor Deus, Senhor Deus, eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida em tuas mãos em tuas mãos e reconheço reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo morreu naquela cruz morreu naquela cruz em meu lugar. em meu lugar. Eu tomo posse Eu tomo posse da minha salvação, da minha salvação, da minha redenção. da minha redenção. Senhor Deus, Senhor Deus, me aceita me aceita como teu filho. como teu filho. Senhor Deus, Senhor Deus, que nesta manhã que nesta manhã eu declaro: eu declaro: Jesus Jesus é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu é o Salvador, meu Redentor. é o meu Redentor. Jesus, Jesus, escreve meu nome escreve o meu no nome livro da vida. no livro da vida. Me aceita, Jesus, Me aceita, Jesus, porque eu sou um pecador porque eu sou um e pecador preciso de um e Salvador. preciso de um Salvador. Deus, Deus, coloca em mim coloca em o mim teu Espírito Santo o teu Espírito Santo para me selar, para me selar, guardar, guardar me consolar, e consolar, me ensinar me ensinar as tuas verdades. as tuas verdades. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida e declaro: e declaro: Jesus, Jesus, tu és meu meu Senhor o meu e o Senhor meu Salvador. e o meu Salvador. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Uma confissão de fé mudou a tua história hoje para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã, Amém. quinta-feira? E as pessoas que interagiram foram Vanessa, Janaína Santos, Nilda, Lourdes, Irmã Célia, Cineide, Cícera, Joelma, Jocélia, Liliane, Jucineide, Neuza. Amém, glória Amém. a Deus. Você que está nos vendo, nos ouvindo nessa manhã, se sintam abraçados, mas tem mais gente aqui. Quem é mais gente? Jana? Zéza, Sandra, Nalva, Luciana Romilda, Rosilene, Márcio Bia, Newton, Maria Fabiana, Joel, Edinalva, Erilson, Gilda, Ana Monteiro, Janaína Rafaela, Rosângela, Geisa, Irmã Cleonice, Fatinha, a Irmã Dinete, Aretussa, Rita, Karen Vaz, Aleluia. Lourdes, Gisele, Valéria e Zé, Gabriele, Aparecida, André Felipe, Evelyn, Ilza, Minha mãe, diga. Josilene, Irmã Bel. Amém. Jana ligou o modo turbo agora, acelerou. Olha, essa programação tá chegando lá no Piauí, lá com o nosso irmão Nilton, lá em São Paulo, nosso irmão Carivaz. Lá na Paraíba, João Cleão, tem algumas pessoas, os pais de Fatinha também tá lá em Santa Rosa, na Paraíba. Todos se sintam abraçados e que essa palavra produza vida, paz e alegria em vossos corações. Quero fazer mais uma vez o convite, sábado agora, às 19h30, estaremos conosco a nossa pastora Lendaci Gomes, né? Ela está com a palavra de Deus e com um tema que nós iremos declarar, essa conferência de fé, a primeira conferência de 2025, Vivendo pela Fé, e você possa ser o nosso convidado, entrada franca, grátis. Ela estará conosco sábado, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Você é o nosso convidado.
que a glória de Deus possa encher aquele lugar em nome do Senhor Jesus. E aqui nosso irmão Genilson está aqui mais uma vez falando para mim e para você. Fale dos semeadores. Está aqui, nosso irmão mandou. E eu quero dizer para você, amados, tudo começa através de uma semente. Todo plantio, ele começa com uma semente. E toda colheita vem desse plantio. Uma semente. Talvez alguém não tenha a dimensão do poder de uma semente, mas um caroço de abacate, ali contém uma árvore de abacate. E produz, 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 produz. Um grãozinho de feijão faz com que um pé de feijão nasça. E quantas bajas? Um grão de milho. Um pé de milho com 4, 3, 5 pés, com 5 espigas. Quantos mais grãos? Isso é a lei da semeadura. Uma semente, se você lançar sobre essa terra, você terá frutos de louvor. Nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Faça isso com alegria no coração, não por constrangimento, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Repetindo, 24 862 422 1000 contra 34. Esse é o Pix do Ministério Palavras da Fé. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos estar aqui amanhã, né, Jana? Se Deus assim permitir. Amém. Amanhã é uma sexta-feira e sábado, guarda essa data, 17, 7h30, conferência de fé. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Que nos faz marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? E de paz. Aleluia.